Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Eu espero estar muito alinhada com você, muito alinhados com o nosso podcast que entra no ar a partir de agora. E claro que a gente está muito feliz em poder compartilhar sempre informações, trazendo convidados especiais. Hoje não vai ser diferente, né, gente? A gente está feliz em poder compartilhar com vocês informações importantes, conhecendo a história dos nossos convidados, né, de como eles chegaram, né, até hoje, que caminho eles trilharam, né, e que segmento é esse que eles decidiram e que fazem tanto sucesso. A minha convidada de hoje é muito especial. Eu quero saber todos os segredos, porque, gente, ela é mãe, esposa, nutricionista, é um case de sucesso, é atleta e é um grande exemplo de como a gente pode, através da alimentação, ter saúde. Até quando ela posta a respeito disso, ela diz assim, olha, a minha nutrição é para você se sentir feliz, em ser mais feliz. Eu estou muito feliz em receber Ludmila Pontes, nutricionista, bem-vinda. Obrigada, Aline, obrigada pelo convite, muito feliz em estar aqui com você hoje. Que coisa boa. Gente, eu conheço a Ludmila já há alguns anos. A gente já teve outras oportunidades, inclusive, de conversar, né, em rádio, falar sobre nutrição, mas hoje o papo vai ser mais intimista. Vamos estar bem alinhadas aqui, viu? Vamos lá, vamos começar. Me diz uma coisa, como é que nasceu a Ludmila nutricionista? Fala sobre esse começo. Então, minha vida na nutrição começou muito cedo, né? Na verdade, com 11 anos de idade, eu decidi, por conta própria, procurar um nutricionista, porque eu estava realmente precisando de uma reeducação alimentar. Então, eu já praticava esporte, mas via que a minha alimentação era muito deficiente, embora minha mãe fez de tudo para que eu me alimentasse melhor, mas eu tinha um hábito, um paladar não tão saudável. Né? Infantil. Então, bem infantil. E aí eu comecei, né, a fazer esse processo de reeducação alimentar e me encontrei no esporte, me encontrei nessa busca pela mudança, né, da qualidade de vida, do estilo de vida. E aí eu já comecei a colocar na minha mente, poxa, eu quero trabalhar com isso. Tem aquele ditado pessoal diz, né, que você trabalhando com o que você gosta, você nunca mais vai trabalhar. É verdade. E foi realmente a verdade que eu encontrei. E aí eu já estudei na época da escola pensando em fazer educação física. Porque você já era atleta há muito tempo? Eu já gostava, né, de treinar. Eu comecei a treinar mesmo com 3 anos de idade, natação e balé. Fiz até os 11 anos o balé. E foi quando eu fui para a academia e comecei a treinar a parte de musculação, aeróbio, enfim. E aí eu decidi realmente me especializar nisso, sendo que eu pensei em fazer educação física. Mas aí comecei a pensar, poxa, Caruaru, falta nutricionista esportivo. Não tinha nessa área. Todas as pessoas aqui em Caruaru desciam para Recife. E aí eu vi uma oportunidade de crescer também profissionalmente, né? Eu queria unir algo que fosse pessoal, né? O meu gosto e o amor que eu estava desenvolvendo por todo esse estilo de vida, mas que alinhasse também ao que me fosse realizar, né, profissionalmente. E aí foi quando eu fiz a faculdade de nutrição e daí comecei aí minha jornada, né, como nutricionista. Ô, Ludmila, na época que você treinava, ainda jovem, né, que você procurou essa nutrição para ser um aporte a mais, né? O que você já fazia. Você sentiu mudança mesmo no próprio treino, no próprio rendimento, no que você fazia já naquela época? Sim, com certeza. Primeiramente, eu senti na minha qualidade de vida. Eu tinha muita dor de cabeça. Me lembro muito na época da minha infância, antes dos meus 10 anos de idade. Eu tinha dor de cabeça todos os dias e muito problema intestinal. Eu sentia muito empachamento, muitas gases. E daí, quando eu fui melhorando minha alimentação, a dor de cabeça, que era diária, simplesmente sumiu. Sem remédio? Sem remédio. Eu só sentia essa dor de cabeça num período pré-menstrual, por exemplo. Sim, que é normal da gente, né? É normal, né? Pela mudança hormonal Sim. que a mulher passa, enfim. Mas eu senti primeiramente na minha qualidade de vida. E depois eu fui sentindo, né, na questão da performance no esporte, até a questão cognitiva. Hoje as pessoas falam muito, né? A gente está vivendo um momento que as pessoas andam muito cansadas mentalmente, esgotadas, Sim. fadigadas. E a gente vê que grande parte, né, da fadiga hoje, que existe até física, ela vem através de uma fadiga mental. Né? E a atividade física e a alimentação, ela entra também para nos trazer esse equilíbrio nas nossas emoções, na nossa mente, já que tantos alimentos, eles disparam essa sensação de bem-estar, dopamina, serotonina, regula o sono. Então, acaba que uma coisa leva a outra, né? Aquele ciclo
que nos torna um ciclo perfeito, né? Na homeostase, no equilíbrio do nosso organismo. Ô, Ludmila, quando você entra na faculdade, os primeiros 3 períodos é meio que a adaptação mesmo, né? Você não vê muita coisa, você tá ansioso para experimentar, nossa, o que vem por aí. Ainda assim, nesses primeiros períodos, né, os primeiros 3 meses, que você tá vendo o geral lá na nutrição, você imaginou que você estava no lugar certo ou teve alguma incerteza ou dúvida? Sim, eu já tive a certeza que era aquilo, porque quando eu entrei, eu já comprei livros da área da nutrição esportiva, de nutrição funcional, que é uma das especialidades que eu atuo também. Então, desde os primeiros períodos, eu já comecei a estudar muito a prática do que eu ia realmente fazer. Então, eu sabia que ali fazia parte da jornada, fazia parte do processo. Uma coisa que eu sempre tentei trabalhar em mim foi a minha mentalidade desde cedo. Embora eu seja filha única, né, que a gente sabe que filho único é paparicado. É mimado. É mimado. E ela é, viu, gente? Pois é, meus pais faziam tudo por mim. Mas eu, desde criança, eu sempre fui muito decidida a ser independente. Sabia o que queria. A correr atrás das minhas coisas. Eu era muito determinada. Se minha mãe dissesse, vista esse vestido, e eu não gostasse, não tinha cristão que fizesse eu vestir aquele vestido. Que interessante. Eu dizia, eu não gostei desse vestido, eu quero vestir essa outra roupa. Então, eu sempre trabalhei muito a minha mente. Então, quando eu entrei na faculdade, eu também não sou uma pessoa fácil de desistir. Eu sou bem persistente. Isso é ótimo, né? Eu gosto de insistir naquilo. Mesmo que tenha dificuldade, eu posso desacelerar. Que a gente precisa, né, pensar nisso. A gente pode desacelerar, tá desanimado em algum momento, mas não parar. E aí eu já fui mergulhando, né, no mundo da nutrição, estudando o que eu queria. Então eu tive total certeza. Não me arrependi em nenhum momento da decisão que eu tive. Nesse período, quando a gente começa, obviamente, a ter conhecimento a respeito daquilo que a gente, né, tá interessado, tá buscando, é claro que a gente vai conscientizando as pessoas que estão perto. Já tinha essa consciência em casa de alimentação? Ou ao longo do caminhar da faculdade, você disse, sua mãe, isso aqui não é legal, isso aqui não deve estar na alimentação da gente. Como é que foi esse caminhar, né? Eu sofri um pouquinho em casa, porque minha mãe sempre foi muito ligada a essa parte também. Ela sempre se cuidou muito. Mas meu pai, ele passava a semana viajando. Ele trabalhava em Maceió, então ele passava 3, 4 dias fora de casa. E quando ele voltava, né? Imagina, ele queria fazer tudo que a filha dele queria, né? Então, eram lanches e mais lanches, tudo que eu gostava e que a gente gosta, se fosse para consumir, né? Então, assim, ele me dava tudo que eu queria comer. Então, quando eu decidi mudar a minha alimentação e quando eu comecei também na faculdade de nutrição, eu me lembro que eu chegava em casa, eu abria a geladeira, era torta de limão, era várias coisas, e eu ficava, não vou comer, não é o momento. Meu Deus, como você era focada, Ludmila. Você tem que ensinar isso pra gente. Pois é, eu dizia, vou comer sábado, então hoje não é o momento. E eu segurava, eu sempre tentava mentalizar onde é que eu queria chegar. Eu tinha minhas inspirações, as mulheres que eu via, que eu achava legal, achava interessante o que elas faziam, eu ia me inspirando, me fortalecendo. E aí foi um pouco difícil. E eu tentei, né, até hoje tento, estimular as pessoas na minha casa, estimular... A comer mais saudável. Não só a minha casa, meus tios, o pessoal, né, da minha convivência. Eu sempre... A gente vira e mexe, está num lugar, está jantando, a pessoa toca no assunto. É inevitável a gente não querer ajudar, né? De alguma forma, agregar. E eu acho que é isso. Toda profissão que a gente tem, eu não posso apenas impor às pessoas o que elas devem fazer, né? Primeiro, eu tenho que viver aquilo. Para ser exemplo. Isso, como eu passei por dificuldades para mudar o meu paladar, o meu padrão, então eu consigo entender a pessoa que tem dificuldade com isso. Quando eu atendo um paciente que diz que não come nenhum vegetal, eu entendo porque eu passei anos e me formei em nutrição, comecei a atender sem consumir nada disso. Então, como eu consegui mudar, eu sei que a pessoa também é capaz de mudar. E é isso que eu tento ensinar para os pacientes. Bacana. Não, vamos mudar. Mas aí não adianta só na minha profissão eu me transformar e transformar aquela pessoa que me busca. A primeira transformação tem que ser na minha família, na minha casa, as pessoas que eu convivo. E aí eu vou, né, servindo a outras pessoas também com a profissão. Que bacana. Ô Ludmila, no aspecto, né, da faculdade, você termina a faculdade e qual é o pensamento, né, futuro? Era montar já seu consultório, trabalhar de que maneira? Porque eu acho que não, tenho certeza que é um grande desafio. Eu acho que uma das maiores dores, né, que as pessoas têm sofrido ultimamente, ou nem ultimamente, de sempre, é como é que eu lido com sobrepeso. Porque isso acaba afetando a autoestima, energia, qualidade de vida, e nem todo mundo consegue, né? Sim. Então, quando eu me formei, eu digo, eu quero colocar meu consultório para atender, mas eu não quero apenas ser uma nutricionista que prescreve um cardápio, um planejamento.
porque eu já via isso em mim, né, que não adianta só a gente ter ali uma programação do que a gente vai comer, mas a gente precisa trabalhar primeiro de dentro para fora, não de fora para dentro que eu estou ingerindo, mas a mentalidade. Então eu sempre busquei, desde o início, trabalhar muito em relação a essa parte, mas eu não sabia como, né? Quando a gente está iniciando, a gente tem pouca prática, eu não sabia como eu ia trabalhar a mentalidade dos meus pacientes. Você já tinha uma consciência que você precisava fazer isso? Isso, eu já tinha uma consciência que precisava, porque eu já tinha visto em mim a dificuldade que era mudar o padrão alimentar, sendo que dentro de mim, minha cabeça, meu pensamento era totalmente diferente do que eu tinha aprendido o que era comer. Então eu tive que desaprender o que eu aprendi e reaprender coisas novas. Então a partir daí eu fui buscando, né, na parte de desenvolvimento pessoal, tentar trabalhar como é que eu posso juntar essa questão da mudança de mentalidade com a nutrição para que eu possa trazer ferramentas práticas para os pacientes. Então foi aí que eu fui começando a trabalhar com eles todo esse quesito que eu achei muito importante. Porque a gente ainda veio de uma época que se falava em nutrição de maneira restritiva, né? Ah, eu vou lá na doutora Ludmila e ela vai tirar tudo que eu gosto de comer. Né? A gente veio dessa mente ainda, né? De dizer, ai meu Deus, é dieta, né? É restrição. Isso. E a gente entende que hoje não, né? As pessoas que se interessam pelo assunto e até pela própria fala de vocês no dia a dia, né? Como vocês constroem esse trabalho, não é isso, né? É muito individual, é muito de cada um mesmo. Isso. E você acredita que ainda hoje muitas pessoas têm essa mentalidade? Acredito. Eu acredito. Muitas pessoas aí que vão estar ouvindo vão se identificar. As pessoas têm essa mentalidade de ou restringir demais, acha que é muito forte para mim, eu não vou conseguir deixar de comer isso, ou não gostar mais daquilo. Eu gosto de todas as coisas que eu gostava na minha infância, eu gosto até hoje. Mas se você me perguntar, Ludmila, você vive consumindo? Não. E Ludmila, você sente falta de estar consumindo como você consumia antes? Também não. Eu me sinto muito melhor hoje com a alimentação que eu tenho. E eu vou dizer uma coisa, você tem muito mais prazer quando você se permite comer aquilo. Então hoje eu já organizo, até a minha saída do meu planejamento é planejado. Então eu passo a semana toda ali, eu faço minha alimentação, eu já sei, uma vez na semana ali eu vou comer alguma coisa que eu gosto, então eu já tenho na minha mente, não é para sempre, vai ter um momento de comer. Então é a questão do equilíbrio que a gente tanto prega. Porém, muitas pessoas também acabam achando que para você ter um resultado na sua saúde ou na sua estética, é apenas comer saudável. E não é. Entre o que você falou, que é a questão da individualidade. Cada pessoa, se a gente pegar um planejamento nutricional e a gente colocar para 3 mulheres diferentes fazer o mesmo planejamento e o mesmo treino, inclusive, elas vão ter resultados totalmente diferentes. Porque a gente tem a questão genética, o DNA, como o metabolismo da pessoa se comporta. Entendi. E por isso que um determinado alimento para uma pessoa, a pessoa vai digerir bem e outra mulher não vai digerir bem. Se eu consumir isso, mesmo que seja um alimento saudável, me faz muito mal. O que acontece, né? É comum acontecer. Isso, exatamente. Então tem que ser realmente algo individualizado, mas sempre pensando, não é uma prisão. Na verdade, tem que trazer a liberdade, né? A autonomia. A gente só precisa aprender como desenvolver isso. Quando alguém chega a primeira vez no consultório, qual a tua grande preocupação, né? Porque a pessoa vem lá, já, às vezes, cheio de barreira ali, né? Acanhado, às vezes já tentou e já passou por outros profissionais que não deu certo, não conseguiu chegar no objetivo. E aí, quando chega, como é que você abraça esse paciente? Então, primeiramente, eu lembro de mim, né? Quando eu comecei. Essa sou eu aí do outro lado. Essa sou eu. Até às vezes falo, né? Comento um pouco da minha história. E assim, eu tento o máximo trazer a humanização no atendimento. Eu acho que isso é muito importante em qualquer trabalho. A gente humanizar, né? A gente entender o lado do outro, entender a necessidade e as dificuldades da outra pessoa. Então, eu sempre busco identificar do meu paciente como é a sua rotina, como foi seu padrão alimentar até hoje, para que eu possa montar uma proposta que se encaixe à rotina da pessoa. É como eu falo sempre nas redes sociais. Não é você que tem que se adaptar à sua dieta, é a sua dieta que tem que se adaptar a você. É o seu planejamento alimentar, é o seu treino. Isso tem que se encaixar na sua rotina, porque a gente precisa ter algo que a pessoa consiga colocar em prática, que consiga adaptar o que ela faz, ao que ela tem dificuldade. Então, eu sempre tento trazer muito isso no meu atendimento, no meu dia a dia. Eu acho que isso é importantíssimo
dentro de qualquer segmento. E faz diferença, porque cada um tem um estilo, né? Às vezes é um horário de dormir, Sim. é um alimento que não gosta, ou não faz atividade, ou faz uma atividade de vez em quando. Quer dizer, tudo isso contribui para um resultado. Exatamente. E uma coisa, Aline, que eu tento sempre hoje observar, é essa questão da saúde mental e emocional. Hoje eu atendo um público muito misto, né? Eu atendo homens e mulheres, mas eu posso dizer que 80% que eu atendo são mulheres que me procuram. E hoje a gente vê que 90% das pessoas hoje estão vivendo algum processo de ansiedade. É saúde estão mental passando mesmo. por dificuldade na saúde mental e emocional. Então aí eu entro como uma aconselhadora, né? Eu tento sair um pouco do âmbito nutrição, cálculo, matemática, dieta, e tento entrar nesse mundo que é a questão do emocional. Porque o que é que a pessoa vai seguir do que orientar se eu não sei como está a parte emocional dessa pessoa? E eu acho que isso é um ponto muito importante, né? A gente trabalhar todas essas modalidades, porque nossa saúde é o quê? Saúde física, mental e emocional. Não tem como ter saúde física se a gente não tiver saúde mental e emocional. Até porque hoje, como você falou, né, as doenças mentais como ansiedade e depressão, um dos pilares é que talvez eu desconte na alimentação ou eu não coma direito, né? E isso leva a outras questões, né? Que prejudicam realmente a saúde como um todo. Exato. Já que a gente até tocou nesse assunto ansiedade, o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Então, a gente cresceu muito na ansiedade desde a pandemia para cá. A ansiedade sempre existiu. Porém, o Brasil hoje está nesse ranking, né? Então, a gente tem que começar a olhar a ansiedade, né? Toda essa questão de saúde mental e emocional, não como algo distante, que só acontece na casa do vizinho, mas que acontece dentro da gente. Muitas pessoas hoje, inclusive, têm sintomas, mas não sabem que aqueles sintomas são da ansiedade. E aí, lá na frente, quando a pessoa vem descobrir que aquilo que ela sentia era ansiedade, ela já está numa depressão, uma síndrome do pânico, porque não foi algo trabalhado antes, né? Foi algo que foi deixado, foi levado, porque as pessoas hoje priorizam muito só o quê? O trabalho. Verdade. O desenvolvimento profissional. Isso é algo até que eu gostaria de compartilhar aqui com o pessoal e com você, que eu vivi momentos muito ruins também na minha profissão. É quando a gente vê que muitas vezes a gente tem que ter cuidado para que a bênção ela não se transforme em maldição. Então, eu cresci bastante na minha profissão, me doei ao máximo, mas teve um momento que eu esqueci um pouco de mim. Então, nesses momentos que eu fui esquecendo de mim, eu estava cuidando da saúde das pessoas. Esquecendo da sua. Mas eu estava esquecendo da minha, eu estava começando a perder a minha saúde. Então, às vezes a pessoa olhar assim e dizer, Ludmila sempre foi focada a vida toda, Ludmila sempre conseguiu fazer tudo o tempo todo. Mas, recentemente, eu passei, há um ano atrás, eu passei alguns meses tendo já sintomas, crise de ansiedade. Mas aí eu, com a minha mentalidade que eu sempre quis trabalhar, eu me recusei a ter que partir para uma medicação. De que forma? Tratando antes, começando a trabalhar a raiz do problema antes. Porque aí se a gente vai deixando e vai deixando aquilo ali acontecendo, acontece o que eu falei no início. A gente sabe que os hormônios, eles têm uma ligação direta com as emoções também, né? Às vezes você está com alguns hormônios em baixa e, assim, a alimentação contribui nesse processo. Sim, com certeza. Todo um trabalho que tem que ser feito, né? De você fazer exames para descobrir como é que está a sua questão hormonal naquele momento. Porque muitas pessoas fazem um exame e dizem assim, mas meu último exame deu tudo normal. Mas em 6 meses pode estar totalmente diferente. Deficiência de nutrientes, a gente tem vitaminas e minerais que participam da síntese dos neurotransmissores que trazem a sensação de bem-estar, que melhora o humor, que ajuda na parte cognitiva, a questão de memória, concentração, sono. Então, a gente precisa avaliar toda uma situação, desde a parte hormonal, a questão dos nutrientes. Não é apenas você comer saudável, é você ter uma alimentação que forneça todos os nutrientes que você precisa. Não é só comer carboidrato, proteína e gordura boa. É se você está consumindo e outra coisa mais importante, se você está absorvendo. Porque não adianta outra só história, você consumir isso. Mas a gente tem que saber se a pessoa está absorvendo aqueles nutrientes que está consumindo na alimentação. Porque tudo isso pode gerar mais ansiedade, né, mais sintomas. E aí o intestino da pessoa não funciona, consequentemente a pessoa também não tem um bom humor. Não tem uma frase que o pessoal diz assim, tá enfesado. Isso, cheio de cocô, gente. Fulano tá enfesado hoje, tá mal-humorado. Mas né, a história veio disso aí mesmo, né? De você, às vezes, não ter um intestino que funciona direito. Isso, e você tá com aquele peso, com mau humor e não sabe o quê, né? Tem tudo a ver. Então, a gente é complexo. E aí, se não funciona todas as engrenagens, tudo para. A história do que o cérebro é o nosso segundo
que o intestino é o segundo cérebro. Eu errei aqui, gente. É uma verdade. É verdade. É porque a gente tem, né, hormônios e neurotransmissores que dependem do funcionamento intestinal, que não significa só evacuar. Então, algumas pessoas, elas evacuam todos os dias, mas isso não significa que é um intestino saudável ainda. Então, a gente tem que estudar como é que é a produção de gases, como é que é a digestão desse indivíduo, porque existem alimentos que são saudáveis, mas que para aquela pessoa é um alimento inflamatório. Então, vejam que a nutrição é algo bem complexo, mas que, ao mesmo tempo, pode ser simples se a gente tem ali a orientação e a gente busca seguir as orientações, porque não é só ter a orientação, né? É preciso seguir também, que não é por osmose, né? Coloquei o papel em cima e era bom demais. Era maravilhoso se fosse assim. Mas não é. Pois é. Em quanto tempo? Eu sei que é muito relativo de pessoa para pessoa, mas em quanto tempo você começa a obter resultados a partir de um acompanhamento nutricional adequado e você fazendo o seu dever de casa? Veja, isso é muito relativo. Não tem como a gente determinar em tempo, 3 né? meses, em 6 meses. Primeiro eu digo assim, porque depende do que a pessoa julga como um resultado. Hoje as pessoas acham que o resultado é simplesmente perder peso, emagrecer, entrar na roupa que estava querendo entrar ou ganhar massa muscular. Na verdade, os primeiros resultados que a gente precisa perceber e ficar feliz, comemorar, é na qualidade de vida. É no bem-estar que a gente sente. Bem-estar. Muitas vezes a pessoa antes não estava dormindo, não estava evacuando, estava cansado, não praticava atividade física. E aí ela muda todo um contexto do estilo de vida. Ela ainda não emagreceu, mas melhorou tudo isso. Mas ela fica com raiva. Porque eu não emagreci. Não tive o resultado na balança. Exato, mas aí você está dormindo melhor, você está com mais disposição, seu intestino e sua digestão está melhor, mas você esquece de tudo que estava ruim que agora está bom. Então, eu acho que uma coisa que a gente precisa frisar muito as pessoas aqui é de se perceber mais. Inclusive, de se perceber tanto no que estava ruim, ver o que está acontecendo de bom, para que a gente se torne mais grato e, consequentemente, a gente dê continuidade. Porque eu acho que nada na nossa vida, se a gente não vê um sentido para aquilo, a gente continua. Mas se você percebe que você iniciou em algo e você não viu sentido naquilo, nada está fluindo, você vai partir para outra, você vai desistir daquilo e vai para outra coisa. Eu vi uma live sua, sempre acompanho a Ludmilla nas redes sociais, ela é muito ativa, inclusive. Eu vi uma live sua, você falando exatamente sobre essa questão. Se emagrecer dependesse da saúde do seu filho, alguma coisa assim que você colocou, né? Ou da sobrevivência do seu filho, você emagreceria ou não? Ela agora tocou na ferida de muita gente, né? Porque quando a gente tem um sentido maior, como você acabou de falar, né? Peraí, isso aqui... Eu vou fazer isso porque isso vai me trazer esse benefício. Isso. Ou eu vou favorecer nesse aspecto da minha vida. É muito mais... Não é você que é muito mais fácil, mas a gente tem mais estímulo para seguir em frente, né? Você tem que saber o porquê, né? Tem que ter um grande porquê. Tem que ter um grande motivo. O pessoal fala muito em motivação. Motivação, eu digo que é um motivo. Você tem que encontrar um motivo. E, motivação é encontrar um motivo e partir para a ação. Porém, quando você encontra um motivo, você parte para a ação, mas você não quer ter a disciplina, que não é fácil. Ter disciplina não é bom. Não. Bom é a gente fazer as coisas que a gente quer fazer na hora que quer. Mas ter disciplina é algo que é importante desde a infância. O pai e a mãe, ele tenta colocar o filho em quê? Em disciplina. Ter horário de acordar, de ir para a escola, horário de estudar, de tomar banho. Então, a gente precisa manter essa disciplina e até melhorar mais quando a gente é adulto, que a gente já não tem mais tanta escolha. A criança, ela ainda tem uma escolha, o adulto, ela não tem escolha. A gente precisa... Tem coisas na vida que são necessárias que a gente precisa fazer. Então, a gente precisa ter a disciplina para continuar lembrando do motivo que a gente começou e para a gente continuar na ação, mesmo nos dias que a gente não está com vontade de fazer. Ou é pelo amor ou é pela dor, né? Porque às vezes você está com uma doença que você tem que restringir mesmo alimentos. Que não vai ter para onde correr, vai ter que fazer, né? E quando a gente pensa assim, feito eu falei, né? Você disse, eu não consigo emagrecer, eu não consigo, já tentei de tudo. E aí aquela pergunta, se a vida do seu filho dependesse de você emagrecer, todas as pessoas respondem a mesma coisa. Eu emagreceria, eu conseguiria, eu faria o que fosse preciso. Então, a gente precisa pensar, muitas vezes a vida do filho está em jogo, sim. Talvez se você emagrecer, seu filho não vai morrer, mas ele vai perder o seu melhor, que é o quê? Não estou falando de físico, estético, eu estou falando de você ficar ali feliz, de você ter disposição para estar com seu filho.
tem todo um contexto que a gente fala em relação a isso, que não é só você estar no padrão de corpo, mas é você estar dentro, internamente bem. Imagina uma pessoa que passou a vida inteira querendo emagrecer e ela consegue emagrecer. Ela emagrece. Então, muda a energia dela, muda o estado, né, o posicionamento dela, a comunicação dela com outras pessoas, a comunicação, a presença dela dentro de casa. Então, muda tudo. Então, você acaba trazendo, sim, mais anos de vida para a sua família, para você, e mais anos com o quê? Com qualidade, que é o principal. Para curtir mesmo a família e o próprio filho, né? Exato. Poder vivenciar coisas boas ao lado dele, se você tem Sim. saúde, se você tem disposição. É muito interessante mesmo. Hoje, se a gente for nomear num percentual, quem é que mais tem problema de sobrepeso entre homens e mulheres? Porque até na infância a gente tem visto, né? Sim, mulheres. Sem dúvida, mulheres. Porque eu acredito, né, na minha visão profissional, que tenha muito a ver com a questão, a relação razão-emoção. A gente sabe que não existe um equilíbrio, né, entre razão e emoção do sexo masculino ou feminino. Mas a gente vê que, na grande maioria das vezes, o homem, todo mundo tem o seu lado razão e emoção, mas o homem é mais razão. Mais razão. A mulher, ela é mais emoção. A gente tira por uma briga de casal. Que a mulher fica com raiva se o homem não entrar na briga. Não fica calado, não. O homem já é mais razão. Né? Então, a mulher, ela acaba sendo, muitas vezes, até mais ansiosa. O perfil que a gente tem, o padrão de ansiedade maior, né, afeta homens e mulheres. Mas a gente vê que é principalmente mulheres. Até porque a mulher hoje ela tem a vida muito dinâmica, ela dá conta de muita coisa, o homem também. Mas eu acho que a mulher ela se cobra muito, a estar 100%, a fazer tudo 100%, a se doar demais, esquece dela muitas vezes. Até a própria sociedade exige isso da gente, né? Exatamente. Porque assim, você tem que ser mulher, esposa, uma boa profissional, você tem que estar bonita, alinhada, como diz aqui no podcast, você tem que estar bem. E assim, a sociedade vai dizer, super mulher. Gente, só Deus sabe os perrengues que essa mulher enfrenta no dia a dia para dar conta de tudo. Exatamente. E nem sempre vai dar, né? Não. Conta de tudo. E tá tudo bem. E é isso. Ela tem que entender que tá tudo bem. Exatamente, é isso. E aí eu vejo que o perfil maior é a mulher por conta dessa questão, da relação emocional que a mulher tem. Imagina a cobrança que ela faz muitas vezes a ela mesma. Exatamente. Né? É incrível mesmo. E aí a conta chega, né? Não tem como, não tem pra onde. Até voltando pra minha história, um pouco sobre isso, os primeiros sintomas que eu tive da questão da ansiedade era sempre no domingo à noite. A segunda-feira eu já começava à noite, no domingo, coração acelerado, falta de ar, demorava para pegar no sono. Aí eu acordava de manhã, super enjoada, muito nauseada. E aí eu atendia, quando eu chegava no consultório, passava tudo. Mas aí quando eu saía de lá, começava tudo de novo. Nossa. E aí eu fui percebendo que os sintomas estavam cada vez mais fortes. Comecei a perceber já quando eu estava atendendo. O olho piscando um pouquinho mais, a boca já estava começando a dar umas puxadinhas e opa. E aí quando eu fui ver minha pressão sempre foi baixa. Meus pais são hipertensos, então eu sempre tive muito cuidado com isso. E aí, nesse período, minha pressão começou a dar alta. E eu não sentia nada, a não ser esses tipos de sintomas. Uhum. E aí foi quando eu digo, eu tenho que pisar um pouquinho mais no freio, né? Trabalhar todo um contexto de o que é que eu posso fazer natural, o que é que eu posso fazer de ajuste da minha rotina para começar a melhorar isso. Ô, Ludmila, e você sempre teve cuidado com a alimentação, sempre teve atividade física e mesmo assim desenvolveu essa ansiedade? Isso. Por quê? A saúde, ela depende de diversos fatores. Até tem uma citação que fala que a saúde não é a ausência de doenças, mas é o completo bem-estar físico, mental e social. Então, muitas vezes as pessoas acham que saúde eu fiz um exame, meus exames estão todos ok, eu pratico exercício físico e eu me alimento bem, eu estou saudável. E não, eu preciso ter interação social com pessoas. A gente vive hoje um mundo, cada um na sua correria, a gente perde o contato até com as pessoas de dentro da nossa casa, até com as pessoas da família. A gente tem pouco tempo para estar ali conversando, para estar compartilhando, né, histórias. Então, depende muito disso. Então, hoje essa ausência desse cuidado em relação a essa questão emocional e mental, ela pesa no físico e uma hora ou outra, como você disse, a conta vai chegar. E eu sempre digo assim, não chega parcelado não. Não, chega de uma vez. Chega de uma vez. E quando você percebe, já foi, né? Exatamente. Você já está dentro ali, inserido, e é muito mais difícil de sair, né? Exatamente. Por isso que os primeiros
sintomas que a gente precisa ouvir, né? O corpo, ele sempre vai dar um sinal. E a gente precisa perceber esses sinais. E aí foi quando eu fui vendo, poxa, não adianta. O que é que eu estou construindo? Eu estou construindo, então, uma casa e um piso de areia, que a qualquer momento aquilo ali vai desabar. Porque se eu não trabalhar essa parte, tudo que eu construí profissionalmente, tudo que eu tentei construir na minha saúde, no meu corpo, vai ruir. Então foi quando eu fui começando a realmente mudar. E muitas vezes a mudança, ela é mais simples do que a gente imagina. São pequenas coisas. Pequenas coisas. E diz uma coisa, o Thiago tá aqui, que é o maridão. Sim. Né? Tá ali. Eu digo que eles são muito parecidos. A gente acompanha eles nas redes sociais e eles têm uma afinidade incrível, porque eles gostam das mesmas coisas, eles são muito parceiros. Nessa época, como é que foi o Thiago, né, para perceber, ou já tinha percebido, Lude, você tá um pouco ansiosa, você mudou nesse aspecto, como é que foi isso? Então, eu sempre fui muito de compartilhar. Eu não sinto as coisas caladas, não. Eu compartilho, né, Thiago? Eu sempre fiquei falando, né? Sempre, eu tô sentindo isso, tô sentindo isso, tô sentindo isso. E ele sempre desacelere, se cobre menos, você se cobra muito. E aí eu fui vendo que tudo que ele falava... Tinha um sentido. Tinha um sentido. E a gente, no fundo, sabe, né, o que é que a gente precisa fazer. A gente às vezes precisa ouvir, né? O Exatamente. Outro dizer. E aí, como eu falei, eu fui tentando fazer pequenas mudanças. O que foi fundamental, assim, a princípio, né, que você percebeu que, peraí, eu preciso alinhar isso aqui? Então, primeiramente, criar uma rotina. Isso é algo que eu trabalho hoje constantemente. Porque eu sempre digo assim, essas mudanças, a gente não... eu vou mudar isso, mudou e acabou. Uhum. É constante, né? Porque a vida da gente muda. Então, as necessidades vão mudar e a gente vai precisar ir tentando se adaptar a essas coisas. Então, por exemplo, eu ficava me cobrando muito em WhatsApp. Tá respondendo as mensagens. Hoje, eu acho que muita gente que tem ansiedade hoje tem muito a ver com essa cobrança que a gente tem. Às vezes a pessoa não está nem cobrando que a resposta seja logo, mas a gente se cobra de ter que responder logo. E é interessante você falar isso, porque a gente tem sentido que muitos profissionais têm passado por esse período e essa situação, né? Eles, às vezes, são trabalhos que demandam essa atenção com o paciente, mas que você precisa impor um limite, né? Sim. E justamente, eu vou responder em tal horário. Final de semana, eu tinha uma agonia, eu não conseguia ver a mensagem. E dizer assim, segunda eu respondo. E às vezes eu estava ali, né, vou responder. Uhum. E aquilo ali foi, eu digo, não, então eu vou começar a mudar, eu vou ter um horário, vou sistematizar isso. Olha que maravilha. Vou ter um horário para responder. Respondi, depois daquele horário, amanhã eu respondo novamente. Certo. Quem mandar agora, eu vou responder agora. Então, veja, é uma coisa tão simples, que cada pessoa vai ver dentro da sua realidade, né? Poxa, eu chego em casa, vamos pensar numa pessoa que tem compulsão alimentar. Quando chega em casa, a compulsão noturna, que é muito comum. Às vezes a pessoa passou o dia inteiro, não comeu quase nada. Quando chega à noite, come até o reboco da parede. Mas é. Então, se você chega ali agitado em casa e já vai direto para a cozinha, você vai estar no campo da emoção, 100%. Você não vai pensar em nada, você vai comer e pronto. Então, uma dica. Chegou em casa, tá assim, vai no seu banheiro, coloca uma música bem tranquila que você gosta de ouvir. Deixa o banheiro com a luz mais baixa. Vai tomar um banho relaxado. Às vezes é uma coisa tão simples que a pessoa às vezes toma banho correndo. Carreira, porque, ai meu Deus, eu tenho que preparar o jantar. Uhum. O povo em casa espera. Vai ali. Toma um tempinho para você. É uma coisa simples, um momento de autocuidado que você pode ter ali. Uma leitura que hoje se perdeu, né? É, impressionante. As pessoas não mesmo. leem mais. O que lê é no telefone. Então não se desliga. Porque ainda que você pegue um livro, um PDF, você vá ler, chegou uma notificação ali e você já sai do livro. Já lhe distrai. Pronto, quando você vê, faz uma hora que você estava mexendo tudo, menos lendo seu livro. Verdade. E aí você já não absorve. Então, são coisas simples que cada pessoa pode identificar na rotina e ir fazendo. É porque, às vezes, a gente espera que a gente precisa fazer algo muito fora do comum. E aí, por não ter ideia do que fazer, a pessoa não faz nada. Fica naquela... Não digo zona de conforto, porque quem está vivendo isso não está em zona de conforto. Sim. Mas assim, se acomoda. Tá, depois eu faço, amanhã ou depois. Isso. E fica no mesmo... Fica na procrastinação, né? Isso. Empurrando dia após dia. A gente tem que ter muito cuidado para a gente não estar só sobrevivendo. Hoje a gente vê a vida, são pessoas sobreviventes. A gente precisa buscar, poxa, eu quero viver. Então, o que é que eu preciso fazer para viver com mais qualidade de vida? Né? Quais são as coisas que eu preciso fazer? E aí, o momento de muitas vezes a gente dar um não,
Muitas vezes as pessoas hoje só dão sim, sim, sim e não para si. Não para si. Então, muitas vezes a gente tem que dar um sim pra gente e um não. Talvez um não para aquela pessoa vai ser tão importante para você e vai impactar tanto na sua saúde, no seu bem-estar. Né? Então, você vai ganhar ali anos de vida com qualidade. Porque hoje a gente não pode buscar só envelhecer, né? Eu quero ter 90 anos. Não, porque você pode ter 90 anos e terminar 90 anos em cima de uma cama. Isso. Eu tenho que pensar, eu quero chegar nos meus 100 anos e eu quero estar ativo, eu quero estar me movimentando, independente. A gente sabe que todo mundo vai envelhecer. Claro, e a gente não natural vai da ter a vida. mesma vitalidade de quando tinha 30 anos. De jeito não. De jeito Mas não. a gente pode ter qualidade de vida, sim. Porque existem pessoas, inclusive no mundo, que são os centenários. São poucas pessoas. Mas todas elas têm padrões comportamentais muito parecidos, muito semelhantes. Inclusive, eu tenho estudado muito sobre isso. Hoje, na parte da nutrição, se estuda muito sobre a questão da epigenética, que é o que? O nosso DNA, ele não muda. Então, você nasceu com DNA, até você morrer, é o mesmo DNA. Porém, existe a questão da epigenética, que é a mudança dos genes que vão se desligar ou se ligar a depender do seu estilo de vida, do que você come, se você pratica exercício, se você ingere bebida alcoólica. São vários fatores que você pode acordar esse gene ou desligar esse gene. Então, isso vai fazer com que você envelheça com saúde. Então, se você é de uma família de hipertensos, você tem um DNA e uma genética com propensão. Mas se você muda seu estilo de vida, você pode ser a única pessoa da sua família que não vai tem aquilo desenvolver a ali. doença. Exatamente, você pode ser. Por quê? Você tem o DNA. Mas também a partir do momento que você muda seu estilo de vida, você relaxa e não faz mais nada, você está ativando aquele gene que muitas vezes está adormecido e pode acordar. Que bacana isso, né? Quanto aprendizado aqui com Ludmila Pontes, nutricionista, mentora, gente, atleta. A questão da Cela, você treina para competir? Porque, enfim, como é esse processo, assim, da paixão do exercício físico em si para nossa? Porque você tem um corpo de competição. Todo mundo me pergunta, já competiu ou compete, ou então vai competir? Perguntar a mim e a Tiago. E a gente, na verdade, faz como amador mesmo, é mais porque a gente gosta. É uma paixão. É uma paixão, então, hoje eu não vivo, eu sempre peço a Deus, Deus, me dê energia e me dê saúde para eu chegar nos meus 100 anos na academia. Eu digo a meu pai, olha, o senhor vai ver lá do céu, eu com 100 anos, fazendo agachamento. Vem cá, Tiago, entra aqui. E eu já vejo isso, viu? Vicente, orienta ela, só para ele dar uma entradinha aqui, Tiago. Eu vou aproveitar esse aqui, que o Tiago está aqui, para ele falar. Pode falar na frente da câmera, que aqui tá valendo. Olha o tamanho do Tiago. Posso baixar aqui? Pessoal, tudo bem? Que prazer te receber, Tiago. Eu tava falando dessa identidade. Assim, vocês têm paixão mesmo por treino, né? Isso, a gente aderiu isso como uma qualidade de vida, assim, é um hábito que hoje já faz parte da nossa vida, já faz parte da nossa vida, no caso. Não tem como passar um dia sem treino. Não tem como, se a gente passar um dia sem ir pra academia, aí gera uma preocupação. Fica triste. Eles fizeram uma viagem, vou contar, viu? Conta. Aí, viagem, eles dois e tudo mais. Sabe qual foi O local, né? O local, né? Que eles fazer, o passeio. Academia, minha gente. Academia. Top, inclusive. Top. Passamos umas 3 horinhas, quase que não saía. Foi porque o corpo começou a falhar. Aí teve uma hora que a Lu disse assim, não, Tiago, pode ir, tchau, me deixa. E ele, bora, Ludmila. Lá foi nosso playground. Pois é, talvez para outras pessoas isso não tivesse o maior sentido, né? A menor graça. E para vocês foi incrível ver, né? O maquinário, o estilo de treino, é muito bacana isso, né? Pois é, o que vê, alinhados, né? Alinhados? O casal precisa estar alinhado. Exatamente. São os mesmos objetivos, a mesma mentalidade, embora a gente somos pessoas diferentes. Sim. A gente pode divergir em alguns pensamentos, mas a gente sempre busca estar alinhado um ao outro, gostar das mesmas coisas, fazer as mesmas coisas. Aí é ótimo, porque imagina, numa viagem, um quer ir para um restaurante, passear, andar, e o outro, não, eu quero ir para academia. Seria uma briga, né? Mas graças a Deus, meu parceiro de treino... Responda aí o que a gente vai fazer quando sair daqui do podcast. A gente vai pra academia. Arrasou. Né? Já tá ali do Obrigada, lado. viu, Tiago? Beijo grande pra você, muito obrigada. Olha que participação especial aí do Tiago com a gente. E falando nisso, como é que foi esse encontro com o Tiago, hein? Então, Tiago eu já conhecia ele, mas até então era uma relação totalmente profissional nossa. Sim. Ele era um paciente, eu tenho vários pacientes hoje
que assim, saiu do consultório, já tem dúvida, já manda mensagem, já tira dúvida comigo. Mas Tiago era um paciente que não tinha dúvida. Eu só via Tiago a cada 3 meses. Ele era na dele, assim. A gente não se falava, não tinha nem o contato um do outro, era estritamente profissional. E aí foi quando a gente teve o primeiro contato fora do consultório, num evento fitness, inclusive. Tinha que ser, né, minha gente? Tinha que ser num evento fitness. Aí eu digo assim, eu fui ver, ele fazia dieta direitinho, fazia o que eu mandava, aí eu digo, está apto. Eu vou comprovar. Então, assim, a gente teve esse primeiro contato, Que foi no legal. evento fitness e foi bom, porque a gente viu que a gente era muito compatível, né? A gente sempre foi muito compatível desde o início. E eu acho que é isso, eu acho que ajuda muito, né? Porque os dois têm o mesmo padrão de pensamento. Isso é muito bom, também. isso é muito bom. Para o seu trabalho em si, isso é muito bacana, né? Sim. Você ter uma pessoa que caminha junto, que entende o processo, que sabe a importância disso, isso é muito legal. A gente acaba inspirando muitos casais, inclusive. Sim, né? tenho certeza que muitos sim. casais e a grande maioria sempre cita, né? Que acompanha nas redes sociais, sempre acaba citando e vê, né? O companheirismo que a gente tem e a dinâmica que a gente tenta trabalhar, assim, fazer as coisas sempre junto, né? Sempre em família. Até o filhinho da gente, o menorzinho, né? Que a gente tem 3 filhos, tá? Pois é. São 3 filhos. É. E Gael, que é o mais novinho, ele já diz, forte, bodybuilder, ele come super saudável. Eu tava vendo essa semana, inclusive eu comentei com a Lud, ele comendo uva, Iogurte natural, e sem açúcar, aveia. e aveia. E achando uma delícia. Até eu fiquei com vontade de comer. Isso, pois é. Maravilhoso. É o que vem em casa, É o né? exemplo, né, É o que a gente exemplo fala. que vem em casa, exatamente. É o exemplo. E aí a gente vê, né, o que arrasta realmente é o exemplo. Não adianta você pra falar, tudo. né? Hoje, fazer mesmo. É a ele gente vê. fazer, porque aí a pessoa vê, poxa, se fulano é capaz de fazer, eu também sou capaz. Até algumas mulheres, quando chegam para mim, assim, se comparando, dizem, eu queria tanto ter teu foco. Eu digo, não é você ser igual a outra pessoa. E não é você olhar e, tô sendo humilhada por isso. Uhum. Eu acho que você tem que olhar e se sentir isso, inspirada. isso. Né? Em Se vez ela da conseguiu, eu outra posso mulher ofuscar você, pelo contrário. Você tem que olhar aquilo como um incentivo de se ela consegue, eu posso ter dificuldades, rotina totalmente diferentes, porque cada pessoa tem suas dificuldades, mas é a pessoa se inspirar mesmo, Mas né? é mesmo. Falando em inspiração, como é que é o dia a dia de você? Os nutricionistas e nutricionistas são mais unidos? Tem essa coisa de um contribuir no trabalho do outro, ou ainda existe uma rivalidade muito grande nesse setor? Olha, eu acho que depende muito da pessoa. Eu tenho muitas amigas que são nutris e que a gente troca muita figurinha. Que massa. De atendimento de paciente, quando tá com dificuldade de perguntar, de compartilhar. Mas eu acho que como toda profissão tem. Tem, aquelas lógico. pessoas que Tem. se olham como rivais, que se olham como concorrentes. Eu nunca tive isso, embora já existiu muito do meu lado. Mas eu nunca tive essa questão de olhar a outra pessoa como concorrente. Porque o mundo é enorme. E dá para todo mundo, Cada né, gente? pessoa tem um estilo de trabalho. Verdade. Então, vai ter pessoas que não vão se identificar com o meu estilo de trabalho, mas vai se identificar com a outra pessoa. Correto. Isso serve para qualquer profissão. Né? Tem Então, espaço para todo mundo, basta que você, obviamente, faça o seu trabalho, acredite nele, crie, obviamente, um trabalho, um trabalho único, isso, né? que destaque você e que Isso. atraia o público que você quer atingir. Correto. Né? Porque é justamente a gente comunicar da maneira correta para o público que a gente quer, né? Comunicar. Por exemplo, hoje em dia, eu acredito que eu comunico muito para as pessoas que já têm essa dificuldade, que querem melhorar a sua saúde ou querem emagrecer, mas que buscam fazer isso de forma natural. Por exemplo, eu não prego hoje um emagrecimento à base de medicamento. Embora a gente sabe que existem casos e casos. Tem casos de pessoas que precisam. Para ser um De algum estímulo, tipo na de verdade, né? medicamento. Um exemplo, não é nem pelo estímulo. Vamos pensar numa pessoa que precisa emagrecer e está ali com uma pré-diabetes. Uma pessoa dessa, provavelmente, ela vai precisar também de alguma medicação para auxiliar, porque aí já está descompensando uma questão de saúde. Mas eu prego muito o trabalho sólido, porque a gente vê que hoje as pessoas, quando sentam na frente do profissional, querem apenas uma pílula que vai tomar e vai fazer a parte Mas dela. como muito, a maioria das pessoas, né? A gente quer uma mágica, assim. A gente estava, antes de começar a conversar aqui no podcast, estava dizendo a Ludmila. A gente precisa entender que quando a gente quer chegar num determinado lugar, a gente vai ter que passar por situações, abrir mão de muita coisa, se a gente quiser chegar nesse objetivo, né? Isso. E é isso. E uma coisa que é importante, quando você começa a trabalhar isso em algo tão simples,
que é a alimentação, é a prática de exercício, você vai conseguindo estender isso para outras áreas da sua vida. Hoje, eu posso dizer a você que eu vivo coisas que eu mentalizei há anos atrás, na minha adolescência. Eu desenhava, eu quero ter uma academia, eu desenhava, fazer segundo ano no colégio, eu desenhava, eu quero uma academia assim, com essa recepção. Hoje a gente tem uma academia. Eu me via no consultório exatamente como é hoje. Exatamente Que como é hoje. isso. Tiago tinha outro trabalho, eu dizia, Tiago, meu sonho é tu trabalhar comigo, meu sonho ia acontecer. Hoje a gente trabalha junto. Então eu acho que tudo é a gente, né, ter muito claro o que a gente quer e a gente procurar meios para realizar aquilo. Então eu prego muito isso na minha vivência e para as pessoas que buscam minha ajuda também. Tem uma coisa que eu acho lindo de você, que é, obviamente, essa determinação, esse foco, essa querer ajudar as pessoas a chegar no seu ideal, a ser feliz, mas, ao mesmo tempo, também a questão da religiosidade. Isso é muito forte em você, né? Quem te acompanha percebe que o Deus está aí falando o tempo todo e está nas mensagens que você prega. Como é essa vivência? Você despertou isso de que maneira? Então, para vocês terem uma ideia, fazem, eu acho que uns 5 anos que eu não vou em igreja, por incrível que pareça. Não vou em igreja, assim, que fico ali toda semana indo. Já visito, vez ou outra eu visito, mas eu não vou muito hoje em igreja. Hoje eu busco muito a questão da intimidade com Deus, independente de religião. Então, se você me perguntar hoje, qual a tua religião? Eu não sei qual a minha religião. Eu sei que eu sou cristã. E eu sei o Deus que eu sirvo, que eu tento servir através, inclusive, da minha profissão. Muito lindo isso. Né? Então, hoje eu vejo que essa questão, às vezes as pessoas veem Deus como uma pessoa distante. Eu vejo como um amigo próximo, que eu não preciso pedir licença para falar com ele. Que a gente conta nossas... Feito a gente tá conversando exatamente. Aqui, né? E aí eu sempre conversei muito com Deus, eu tive muitas experiências com Deus. Eu me lembro uma vez que eu saí da academia, lógico, minhas histórias de adolescente é tudo na academia, né? Eu saí da academia e eu fiquei na frente esperando minha mãe vir me buscar. Não tinha ninguém perto de mim, ninguém. E eu comecei a orar cantando. Comecei a conversar com Deus cantando. E uma certa vez uma pessoa veio orar, conversar comigo e falou tudo o que eu cantei. Disse assim, eu vi você orando, cantando pra mim. Nananana. Então, eu tive muitas experiências com Deus em relação a isso. Não tinha ninguém pra dizer assim, não. Uma pessoa viu, contou àquela pessoa e a pessoa veio, depois de não sei quantos anos, falar comigo isso. Incrível. Então, eu acho que, assim, essa minha busca, eu vejo que a parte da saúde mental, quando ela não dá conta, é aí onde entra também a saúde espiritual. E ela é muito importante. Eu né? passei por uma dificuldade muito grande, Aline, que foi há 3 anos atrás, um aborto que eu sofri, antes de Gael. E a minha saúde mental, naquele período Foi ali, lá foi pra pro baixo. pó, né? Não tinha disciplina, não tinha motivação, não tinha nada que conseguisse me sustentar. Eu passei 30 dias, chorava todos os dias. Eu acredito. Eu ia atendia. Quando eu chegava em casa, só dava tempo de abrir a porta, eu já começava a chorar. E foi um momento que eu me aproximei demais com Deus, porque foi o que me sustentou. Foi a minha fé. Minha mente não me sustentava, minhas emoções não me sustentavam, minha alimentação, nada me sustentava. E nenhuma palavra que qualquer pessoa dissesse me sustentava. Então foi o fortalecimento na minha fé, né, a minha conversa diária com Deus que me sustentou naquele período. Então eu acho que não tem como desvincular, né? A gente tem que ter... Independente de religião, a gente pensar que existe alguém maior que rege todas as coisas e que tem ali nas mãos o nosso destino. Eu acredito que assim, o destino da gente depende das nossas escolhas. A gente precisa saber escolher, né? Não adianta achar, o destino, eu vou deixar a vida me levar. Vida Também me penso leva. da mesma maneira. Eu não penso dessa forma, eu penso que a gente precisa escrever a nossa história com as nossas escolhas. Até porque Deus nos colocou o livre-arbítrio, né? De você escolher que caminho você quer seguir. Então, se eu faço as escolhas conscientes, né, daquilo que eu quero e que eu sei que é o certo, ok. Pois é. Quando eu faço também a parte errada, eu vou ter a resposta lá na frente, né? A gente só colhe o que a gente planta. Pois é, e tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente acha que isso aqui está acontecendo porque não era para estar acontecendo. E era justamente esse caminho. É um propósito. É justamente né? um propósito para algo maior. É verdade. Todas as dificuldades, tudo que a gente vê Basta é para algo crer, maior. ter fé, acreditar. Exato. Tem uma surpresa para você. Todo convidado que vem... Não, mas é boa. Que bom.
Todo convidado que vem aqui, a gente pede para uma grande parceira da gente, que é a nossa querida Joana, né? Joana Oliveira, que é numeróloga, que não é adivinhação não, tá? O nosso sentido de trazer a Joana aqui é para exatamente falar que a gente é regido por números. A gente nasceu numa data, a gente casou numa data, a gente tá vivendo hoje uma data, a gente está aí nesse sábado aqui, que é uma data, então... os números nos regem a vida inteira. A gente talvez não tenha essa consciência. E a gente pediu para a Joana fazer um pequeno, né, não é um mapa numerológico da Ludmila Pontes, mas é um pequeno relato do que os números têm para dizer para você. Eu espero que você goste. Vamos acompanhar aqui, tá bom? Oi, Aline. Oi, pessoal do Alinhados Podcast. Para quem não me conhece ainda, eu sou Joana Oliveira, numeróloga. E hoje a gente vai fazer mais uma análise numerológica, né? Hoje vamos analisar a convidada Ludmila, que é nutricionista. Então, assim, ó, já abri aqui o mapa de Lud, tá? E olha, Lud, falando diretamente para você. De cara, quando eu abro o teu mapa, eu já vejo aqui o primeiro número que muito me chama a atenção é um 7, tá? E o 7, ele é um número muito espiritual. Então, fala de uma pessoa que tem uma essência e uma base espiritual muito grande, tá certo? Uma pessoa muito intuitiva. Então, se tem uma coisa que você não pode descuidar na sua vida, é da sua espiritualidade, é da tua intuição. Eu costumo dizer que a intuição é a voz de Deus dentro do nosso coração. E você tem uma conexão muito potente, muito poderosa com essa questão espiritual. Então não descuida dela, porque ela é essencial para a sua vida, tá certo? Além disso, tem dois números também que me chamam super atenção aqui, que é o teu destino e a tua expressão. A gente tem aqui um 1 e um 3. Então quando a gente tem esses dois números juntos, é uma energia de ação muito grande. Isso mostra uma pessoa empreendedora, criativa, ousada, que é muito proveniente desse 1, tá certo? E esse 3 traz uma energia, uma criatividade muito grande, uma conexão social também muito grande, uma pessoa que se relaciona muito bem. Além de que tem uma característica super legal desse 3, que é a questão estética. O 3, ele é muito ligado à beleza. As pessoas de 3, tudo que elas botam à mão fica muito bonito, sabe? Porque elas têm muito esse senso estético, esse cuidado realmente com o que é belo, com o que é bonito. Então, você como nutricionista, isso aí tá assim, super combinativo, né? Porque apesar da nutrição, ela ter essa função do cuidado, né? De você nutrir de dentro para fora, mas isso reflete muito também externamente, tá? E isso na tua vida também tem uma significância muito importante, tá certo? Deixa eu falar um pouquinho também sobre o teu ano pessoal, sobre o teu momento presente, porque tu faz aniversário em agosto, fizesse agora dia 10 de agosto. Então, em agosto, você entrou no novo ciclo da sua vida, um novo ano pessoal. E nesse teu ano, você acabou de entrar no ano 7. Olha o 7 aí de novo. Então, por você também ter um número tão forte, 7, lá na base do teu mapa, tá? Você ter agora também esse 7 no teu ano pessoal, isso se intensifica ainda mais. Então, se eu puder te dar um conselho para esse ano, Lud, espiritualize-se ainda mais. Busque autoconhecimento, fortaleça-se em si, tá certo? Cuida de você, tá? Vai ser um ano que você vai sentir mais quietinha, mais introspectiva, tá certo? Que você vai querer realmente cuidar mais de si, mas vai valer a pena cada autocuidado, cada cuidadozinho que você tiver com você. E só atenção com o perfeccionismo, tá certo? Às vezes ele ultrapassa aí o limite, então não se perca aí pelo perfeccionismo não, tá certo? Faça as coisas do jeitinho que você gosta, certinho, mas sem perfeccionismo, tá certo? Ó, espero que você tenha gostado, que você tenha um ano maravilhoso, 2023, 2024 seja um ano maravilhoso para vocês e até a próxima. Gente, parece que ela conseguiu te ler, né? Nos números. Meu Deus do céu. Igual, tudo, do Sério, início ao Lud? fim. Manda pra mim. Com certeza. E assim, Poxa. é só mais ou menos um levantamento do que ela vê através dos números, né? O número que te rege. Quando ela falou 7, Lu diz batata. Porque É um número profético, o número né? 7. Não, incrível que esses dias eu fiz dois tipos de exame para traçar minhas características. Sim. E é exatamente tudo que ela falou. Você é muito perfeccionista Essa já é a mesmo. terceira análise que eu passo que a resposta é muito parecida. Os números não mentem, né? É o que você realmente é. Pois Essa questão do perfeccionismo, o Tiago deu uma risada ali quando ela disse assim, perfeccionista. Pronto, isso foi o que foi gerando minha ansiedade, né? A autocobrança de sair tudo perfeito, de estar tudo... E a gente sabe que
tem coisas que dependem da gente e tem coisas que não infelizmente, dependem. não. Sim. E aí o perfeccionismo acaba gerando muita ansiedade, porque tem coisas que saem do nosso controle. Na nossa vida, constantemente, várias coisas saem do nosso controle, porque não depende de nós. Então, foi um dos pontos que me trouxe muita ansiedade. Incrível que esse ano, ela falou, é um ano mais introspectivo. Foi justamente esse ano. Foi o ano que eu mais tentei me ouvir mais. Até apareci menos do que os anos anteriores. Né? Eu tentei ficar um pouquinho ali mais reclusa, me autoconhecer, tanto que eu fiz essas análises todas minhas. É muito importante o autoconhecimento, né? Pois é, porque às vezes a gente acha que se conhece, e a gente se conhece muito pouco. A gente vai se conhecendo ao longo da vida, porque muitas coisas a gente muda, né? Nosso pensamento, os nossos gostos, preferências, experiências, tudo muda. Então a gente tem que estar em constante autoconhecimento. E vou seguir o conselho, vou mergulhar ainda mais na minha fé. Porque eu percebo que isso me ajuda muito a ajudar pessoas. Constantemente, assim, as pessoas quando conversam comigo, os pacientes que eu atendo, eu recebo muito feedback, o pessoal assim, agradecendo. Tem gente que eu nem lembro uma palavra que eu disse à pessoa. E você tocou, assim, né? Ludmila, uma vez tu me falou isso não sai da minha cabeça. Então, isso é muito gratificante, né? Verdade. Como é que você lida com a questão das redes sociais, que hoje é uma realidade, eu sempre pergunto isso para todo mundo, né? E, obviamente, que isso acaba influenciando no seu trabalho também, porque a gente vê ali, né, a experiência do dia a dia, pessoas que conseguiram chegar no objetivo. Como é que você constrói essa rede aí? Então, eu tento trazer basicamente a verdade, o que é realmente minha rotina, o que é a realidade. Até mesmo quando eu tenho dificuldade com alguma coisa, eu busco lá compartilhar essa dificuldade para que as pessoas se vejam, se identifiquem e vejam que também existe a possibilidade. Porque embora eu tenha todos esses traços de ousadia, coragem, determinação, foco, resiliência, são palavras que têm muito a ver comigo, eu sou humana. Isso. E eu tenho minhas debilidades, minhas fragilidades, as coisas que eu tenho dificuldade. E aí, quando tem algo disso acontece, eu gosto de compartilhar. Eu não tenho aquela coisa de, eu tenho que mostrar que eu sou forte o tempo todo. Eu tento compartilhar isso nas redes sociais para mostrar realmente aquilo que é real e que as pessoas vão se identificar e poder acalentar aquela pessoa. Poxa, então isso é normal, isso que eu estou passando, eu tenho essa dificuldade. Por isso que eu acho muito importante a gente compartilhar mais com as pessoas. Quando eu digo compartilhar, não é na rede social a questão de postagem, não. É compartilhar, assim, no dia a dia, a convivência. Porque a gente começa a sair da caixinha e ver que a gente não tem grandes problemas. A gente cria grandes problemas. Existe, com certeza, alguém com um problema muito maior do que o seu. E muitas vezes vive de maneira muito mais leve do que você. Então, eu tento sempre trazer isso para a minha vida. Voltando à questão da nutrição, que eu vou te explorar, claro, o quanto eu puder aqui. Me diz uma coisa, Ludmila, o que é que a gente tem visto ultimamente que tem sentido, que é muito bacana, que tem revolucionado a nutrição e a saúde das pessoas? E o que é que a gente tem visto que, meu Deus, o pessoal está espalhando isso, cientificamente isso não tem comprovação, eu já participei de congressos e não é nada disso, as pessoas estão sendo enganadas. E aí? Tá, veja, uma coisa que eu vejo muito, o pessoal cita metabolismo lento. Tá, existem vários mitos, né? Mas vamos escolher alguns. O metabolismo lento. Na verdade, não existe o metabolismo lento. Lógico que cada metabolismo, né, cada pessoa ela vai ter uma genética favorável. Tanto que tem pessoas que vão ter mais dificuldade do que outras para o emagrecimento, por exemplo. Mas hoje a gente vê que não é uma questão do metabolismo escolher, essa pessoa, eu vou ser lento para ela. Na verdade, é o estilo de vida que essa pessoa tem ao longo da sua vida que vai determinar o padrão do seu metabolismo, que aí entra a questão da genética. Né? Hoje tem sido muito estudada, a nutrição tem crescido muito nessa relação da epigenética, nesse estudo. Então, hoje a gente precisa abrir um pouco mais os olhos e ver que cada pessoa é um campo que precisa ser estudado de maneira individual, que é o que vai fazer a pessoa ter o resultado que busca. E não apenas a pessoa achar que meu metabolismo é lento, eu estou fadada a isso para o resto da vida. Não é nada disso. E aí hoje as pessoas acabam achando que o metabolismo está lento, eu preciso tomar algum remédio, algum medicamento para acelerar meu metabolismo. Hoje a gente vive praticamente um momento que as pessoas, tudo é medicamento, tudo é remédio. E hoje a gente vê que a maioria dos remédios vem com bula e vem efeitos colaterais. Então, a gente não pode romantizar, né, saber que existem indicações também,
Mas não pode romantizar achando que o medicamento é para todo mundo que está com a mesma coisa que quer ali. Todo mundo quer emagrecer e vai ter que tomar o medicamento. Porque a gente vê que todos esses anos se passaram, nenhum medicamento resolveu ainda a obesidade no mundo, ou sobrepeso. Por quê? Porque é de dentro para fora, não é o que você está tomando de medicamento. Começa aqui, na sua cabeça. Você tem que abrir a sua mente para mudar o que precisa ser mudado. E qualquer medicamento ou suplemento vai ser apenas uma cereja no bolo. E não usar aquilo como uma muleta para o que você está fazendo de errado. A alimentação não está correta, continua no sedentarismo, então não é muleta para coisas que você está fazendo mal feito. Eu ficaria mais uma hora, gente, conversando aqui. Hoje eu só peguei no pé do povo, não foi? Hoje eu descasquei. Foi maravilhoso. Muito obrigada por contribuir com a gente, né? Falar das suas experiências, né? De como você construiu essa carreira que é tão linda, que é tão brilhante, que a gente ama acompanhar. E, de verdade, muito obrigada, viu? Prometo que 2023, 2024 vai ser um ano que eu vou trazer muita coisa nova, tá, gente? Para vocês, para estar ajudando e servindo cada vez mais. Que bom, e a gente vai acompanhar tudo, com certeza. Ó, muito obrigada a vocês, estamos alinhados aqui, próximo sábado vamos estar de volta. Não esquece, curte a página, ativa o sininho para você não perder nenhum episódio. Né? Se já perdeu alguns, vai lá, volta, assiste. Muito obrigada a todos os nossos parceiros que contribuem com o nosso podcast aqui. E sábado a gente se encontra mais uma vez. Paz e bem, fica com Deus, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.